Boa noite. Graça e paz. Vocês estão bem, gente? Estão me ouvindo direitinho? Está muito alto? Tá bom? Então, que honra, gente, estar aqui. Pastor Fábio e Ina são amigos de muito tempo, né? Quando a gente saiu daqui em 2000, não foi? 24 anos atrás. Não é que a gente envelheceu não, né, Ina? Nós ficamos sofisticadas. Mas assim, já existia, né, esse vínculo, essa amizade. E é muito bom, gente, estar aqui. Eu sou de Campina Grande, estou na minha terra, graças a Deus, né? E a gente saiu em 2000 e começamos, né, no ministério. E graças a Deus pelo que Deus tem feito, mas é sempre um prazer e uma honra vir aqui. E eu estou me sentindo muito honrada de estar aqui com vocês. Eu confio no Espírito Santo e na unção para te alcançar. Amém? E eu ouvi uma frase, gente, essa semana, que eu fiquei meditando. Não sei de quem é a frase, mas diz assim a frase. Há décadas que não acontece nada, mas existe um dia em que décadas acontecem. E eu estava meditando disso, eu disse, pois é, esse final de semana. Sabe quais são os seus resultados? 10 em um ano. Você vai ter resultados ainda esse ano, que ainda não teve em 10 anos. 10 em um. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, 10 em um, 10 em um. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Queridos, nós não podemos nos acostumar a viver sem resultados não, viu? E se você recebeu alguma palavra profética e ainda não se cumpriu, hoje eu vou falar com você algumas coisas do que pode estar acontecendo. Né? Nós sabemos que existe mesmo uma resistência do inferno para que as coisas não se manifestem, mas maior é o que está em nós. E eu fiquei meditando mesmo nessa palavra, eu disse, Senhor, muito obrigado. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo em Joel, lá no capítulo 2, e vamos ver aqui algumas coisas, o Espírito Santo vai nos conduzir, mas acredite, tem uma unção aqui, facilitadora, para facilitar processos. Coisas que estavam emperradas, aquela coisa, sabe? Que quando você pensa que vai sair daquele ciclo, volta tudo de novo. Eu quero lhe dizer, isso para hoje. Joel capítulo 2, verso 28, diz assim, e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas farão o quê? Diga, profetizarão. Aí ele diz, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Mas o que é que eu quero dizer para você? Esse Espírito, ele já foi derramado. Lá em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, o Espírito foi derramado. E eu quero lhe chamar a atenção para uma coisa. Qual é a primeira evidência que existiu quando o Espírito fosse derramado? Sobre toda a carne. Profecias, sim ou não? Você entende por que Paulo disse, todos podeis profetizar? Gente, profetizar não é coisa só para o ofício do profeta. É para quem carrega o Espírito Santo. Amém? E ele disse, olha, o Espírito Santo vai ser derramado sobre toda a carne. E eu quero dizer uma coisa para você, pai e mãe, que está aqui. Vossos filhos profetizarão. Os seus filhos podem até não estar ainda na igreja, ainda. Mas na sua casa você não tem filho desviado, você tem profeta. Alinhe a sua boca com o que Deus diz. Não diga, esse menino não tem jeito, esse menino não quer nada com a vida. Olhe para ele e diga, diabo, na minha casa tem profeta. Aleluia. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E sabe, gente, nós sabemos que a palavra de Deus impõe limites mesmo, né? Quando Deus fala algo.
E nós estamos vivendo num tempo profético. Você não precisa ser um profeta para ser profético. O tempo que nós estamos vivendo, gente, a dispensação que nós estamos vivendo é uma dispensação profética. Tudo que nós estamos vivendo já foi profetizado. É algo, a gente está dentro desse calendário profético. Olha, a igreja está dentro de um calendário profético e nós não podemos ficar alheios ao profético. Né? A igreja precisa ser despertada mais para o profético. E sabe, a gente precisa entender isso, que o profético, gente, ele sempre trabalha para o que está por vir. É por isso que às vezes você recebe uma palavra profética hoje, que pode não fazer sentido com o seu momento. Você recebe aquela palavra e você diz, mas meu Deus do céu, não tem nada a ver com o meu momento. Porque a palavra profética é para te preparar para o que está para acontecer. Aleluia. Amém. E num ambiente como esse, acredite, isso aqui é um ambiente de ativação. Você vai ser ativado acerca de coisas que talvez você até esqueceu. Mas Deus nunca esqueceu. E eu creio em você sendo ativado. Amém? Então a profecia, ela sempre aponta para o que está por vir. E quando Joel diz assim, olha, o Espírito de Deus será derramado sobre toda a carne. E a evidência do Espírito sobre a carne seria profecias. Não é à toa que quando Jesus morreu, ele disse, olha, o Espírito que vai habitar em você, vai te anunciar as coisas que hão de vir. Amado, Deus nunca planejou uma vida aqui na terra, aonde a gente ia ser pegos de surpresa pelo diabo. Acredite. Tem um Espírito em nós para anunciar. Não é à toa. Por que é que o povo aí fora, eles ficam com essa ânsia de procurar cartomante, de procurar alguém que jogue búzio, porque eles querem saber alguma coisa do futuro. Porque Deus nos criou, queridos, para viver sobre essa influência de um Espírito. E quando você anda debaixo da influência do Espírito, você está sempre um passo adiante do diabo. Vocês entendem isso? E a profecia está sempre apontando para o futuro. E a gente precisa, entender isso. É a nossa responsabilidade nesse tempo. E outra coisa, sabe? Deus nunca levantou profeta na igreja para homens ficarem dependentes deles. Você fica dependente do Espírito Santo. Amém? E aí a gente vê desde a antiga aliança. Eu sei que a forma que os profetas se moviam na antiga aliança é diferente de hoje, né? Mas na antiga aliança, a gente vê, por exemplo, Eliseu, quando o moço de Eliseu acorda e vê a casa de Eliseu rodeada de exército, né? E aí ele diz assim, meu Senhor, né? Estamos rodeados. E Eliseu diz assim, simplesmente Eliseu faz uma oração e diz assim, Senhor, abre os olhos dele para que ele possa ver. Eu acho lindo isso. Sabe por quê? Porque Eliseu não disse assim, Geazi, o negócio é o seguinte, o profeta aqui sou eu, o espiritual aqui sou eu, cola em mim, porque sou eu que tenho, né, esse privilégio de ver no reino do Espírito. Sabe o que o profeta faz? O profeta ora para que você esteja no mesmo nível. Assim como eu posso ver, você também pode. Porque do mesmo Espírito que habita em mim, habita em você. E o que Eliseu estava fazendo ali? Era não deixando Geazi dependendo dele para todas as coisas. Era querendo dizer exatamente isso. Tem um poder que nos envolve. E quando foi aberto realmente, a oração dele foi tão simples, o reino do Espírito se abriu e aquele moço pôde ver o que estava acontecendo. E o profético tem muito disso, né? Da intercessão, né? Para que os olhos do seu entendimento sejam abertos. Eu sei que você está num ambiente aqui orado, gente. Sabe, tem tanta coisa que você pode perceber a partir de hoje. E a minha oração é essa.
é espírito de sabedoria e de revelação. É que as escamas espirituais caiam e aquilo que você não está conseguindo ver, que você saia daqui com tanta clareza do futuro que Deus tem para você. E acredite, está terminando agosto, mas ainda tem setembro, outubro, novembro e dezembro, para você ter um dos melhores anos da sua vida. Sai daqui com essa frase: um dia pode acontecer décadas. Amém? E aí a gente entende, queridos, que a profecia é sempre uma palavra que vai te nortear. E eu quero que você abra a sua Bíblia aí comigo em 2 Reis, capítulo 7. E vamos aqui. Eu acredito que Deus quer falar alguma coisa aqui a respeito de um dia. De fato, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Eu não sei se você está pronto para ser surpreendido. Para amanhã, por essas horas, você está em outro nível. Aleluia, se você não estiver pronto para isso, eu estou crendo para isso. Eu vim crendo por mim e por você, viu? 2 Reis, capítulo 7, verso 1, diz assim. Deixa eu te contar o que está acontecendo aqui. Teve uma época em que a Samaria estava toda sitiada, né? E o que acontece? O povo de Deus começou a entrar numa pressão muito grande. Eles estavam passando fome ao ponto de uma mãe combinar com outra mãe para comer os filhos, praticando canibalismo. Isso é o povo de Deus, né? Hoje a gente come o meu menino, amanhã a gente come o teu. Para você ver o nível, queridos, de desgraça que estava no meio do mundo, né? De miséria. E aí, o rei procura Eliseu porque acha que o culpado de tudo aquilo era Eliseu, né? E aí, quando o rei chega até Eliseu, lá em 2 Reis, capítulo 7, verso 1, aí Eliseu, uma palavra profética. Diga comigo, uma palavra profética. Muda tudo. Queridos, uma palavra debaixo de uma inspiração. Às vezes é tudo que Deus precisa. É uma boca. Uma voz. Aonde possa pressionar o sobrenatural. E mudar tudo. E aí diz assim, em 2 Reis, capítulo 7, verso 1. Então disse Eliseu, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Amanhã a essas horas, deixa eu te perguntar. Amanhã a essas horas é um dia, não é assim? Ele disse, olha, amanhã a essas horas, mais ou menos, dar-se-á um alqueire de flor de farinha por um ciclo e 2 de cevada por um ciclo à porta de Samaria. Sabe o que ele estava querendo dizer? Hoje vocês estão passando fome. Lembra que eu disse que a profecia, ela pode não fazer sentido no momento que você recebe? Ele disse, hoje vocês podem estar passando fome, mas amanhã, essa hora, vocês vão estar vendendo comida. Queridos, é uma mudança muito grande. Uma coisa era o profeta ter dito assim, hoje vocês estão passando fome, amanhã vocês vão estar de barriga cheia. Não, ele está dizendo, vocês vão estar vendendo. Meu Deus do céu. Queridos, Deus trabalha no turno da noite. Você pode dormir hoje e acordar em outra situação. Meu Deus. Gente do céu. Não acontece isso, Ina é médica. Eu sei que ela trabalha de plantão. O que é o plantão? Termina o turno de um e entra de outro. Não é assim? Talvez você diga assim, Rosana, final de semana, sexta-feira de noite, eu ainda não tive os resultados que eu esperava. 30 de agosto. Eu vou te dizer uma coisa, vá dormir.
troca de turno. Você sai de cena e quem pode entra. Porque tem situações na nossa vida que é literalmente uma troca de mãos. Entende? Sai o natural e entra o sobrenatural. Você crê nisso? E aí a Bíblia diz no verso seguinte: porém o capitão, a cujo braço o rei se apoiava, respondeu ao homem de Deus: olhe, ainda que o Senhor fizesse janelas no céu, poderia suceder isso? Disse o profeta: eis que tu o verás com os teus olhos, porém disso não comerás. Querido, sabe o que foi que ele disse? Ele disse: rapaz, deixa eu dizer, ainda que Deus abra o céu, isso não pode acontecer. Sabe que tem pessoas que escutam uma profecia, uma direção da parte de Deus, uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, algo Deus querendo nortear, e ele não consegue entender, porque a mente está tão no natural, que esquece que Deus não é daqui. Entende? Que Deus é Deus. Entende? Que Deus pode. Que Deus quer. Que Deus faz. Mas está tão envolvido no problema que a mente não consegue dimensionar. E eu quero lhe dizer, Deus é grande demais para caber dentro da sua cabeça. Queridos, as coisas do Espírito se discernem pelo Espírito. Sabe, eu posso até não saber, mas o que é que eu tenho que fazer? Eu creio. Deus falou, está feito. E Eliseu disse exatamente isso. Rapaz, o negócio é o seguinte: ei, você vai ver, mas não come. Deixa eu te dizer, pessoas que estão duvidando do que Deus falou da tua vida, quem viver, verá. Não tem gente que vai viver só para ver o que Deus vai fazer com você, na sua casa, no seu casamento, na sua família, nas suas finanças. Meu Deus do céu. Sabe por quê? Porque Deus é conhecido pelas coisas que Ele faz. E Ele faz através de quem? Diga, de mim, de mim. Deus vai ser conhecido através da vida de quem? Diga, da minha vida. Aleluia. Aleluia. Sabe o que eu vejo aqui, amados? É que Deus nos chamou para viver de forma extraordinária. Deus não nos chamou para viver nesse nível medíocre, de que entra ano e sai ano e nada acontece. Ei, Deus se move. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Deus se move. E eu vou dizer uma coisa para você. O poder da palavra profética não está na boca de quem fala, não. Está no ouvido de quem escuta. Oh, aleluia. E o melhor amigo do profeta é o tempo. Aleluia. Amém? Então, que não se trata só de uma informação. Não se trata de uma, eu ouvi, Deus falou. Se trata de um posicionamento. Porque, sabe, esse homem ouviu tanto quanto os outros. Os outros comeram e venderam. E esse foi pisoteado pelo povo e morreu pisado. Porque é assim que o incrédulo morre. Pisado por quem crê. E aí, veja, a informação veio para todo mundo. Você entende? Não é só uma questão de informação, é uma questão de se posicionar com o que ouviu. Gente, até uma criança para nascer precisa tomar posição. Se você não tomar posição, você não rompe, nada acontece. Mas sabe, Deus está fazendo muita coisa. E você precisa se posicionar e dizer, não vou mais viver uma vida sem resultados. Gente, nós temos uma palavra de poder. Meu Deus do céu. Aleluia.
E às vezes essas pessoas estão muito assim, né? Eu recebi tudo. A minha pergunta é: o que você tem feito com o que você recebeu? Porque você sabe que tem gente que acha que só pelo fato de Deus ter falado vai acontecer. E se você não se envolver com o que Deus falou, nada acontece. Aleluia. Eu sei, querido, que tem coisas que vão acontecer de todo jeito. Exemplo, Jesus vai voltar. Você crendo ou sem crer, Ele vai voltar. São coisas que Deus determinou. Mas tem coisa relacionada ao meu propósito, ao meu chamado de vida, sabe? A minha existência. As pessoas que vão ser afetadas por mim, que precisa que eu me posicione para que as coisas aconteçam. Sabe, eu não sei quantas vezes você já viu pessoas dizendo assim, né? Eu ouvi uma palavra, cansei de esperar. Sabe, não aconteceu nada. Eu acho que o profeta estava na carne. O profeta errou. Querido, o que você fez com o que você ouviu? Porque tem gente que está dizendo assim: no tempo de Deus as coisas acontecem. E se eu te disser que o tempo de Deus é esse, que se chama hoje? Aleluia. Amém. E esse homem estava exatamente assim, sabe? Não está vendo? Querido, deixa eu te dizer. Não está vendo que isso não vai acontecer? Olha, se o céu se rasgar, isso não acontece? E eu vou dizer uma coisa para você, amado. O Espírito Santo está na igreja, está em nós para fazer as coisas acontecerem. O Espírito Santo é dinâmico e vigoroso. Sabe, Deus não quer uma igreja morta. Deus quer uma igreja que se move. Deus quer uma igreja onde... Mas quando era que Deus ia juntar uma quantidade de crente dessa numa sexta-feira de noite, num lugar desse, se Ele não tivesse disposto a fazer nada? Isso não existe. A gente tem que parar com essa história. O culto foi tão bom. Sim, foi bom. Mas quando Deus te dá uma boa palavra, não é só para você dizer que o culto foi bom. É para expandir a sua mentalidade de que tem algo novo chegando. Meu Deus. Às vezes o povo se acostumou, querida, a vir para a igreja. O culto foi bom, a palavra foi boa. Uns ainda dizem assim: a palestra foi boa. E não é palestra, é palavra ungida, inspirada, que quando Deus anuncia, é Ele dizendo: vem aí. Ai, meu Deus do céu. Querida, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem anunciar aos seus servos e aos seus profetas. Então, quando você vem para um culto desse, que não sei sobre o que vai ser falado. Hoje vai ser falado sobre a graça, sobre cura, sobre prosperidade, sobre não sei o que, sobre fé. Tudo que for falado é Deus anunciando, dizendo: é para você, é para o seu futuro. Se posicione, receba, concorde comigo, não importa a sua situação. Deus não precisa de momentos favoráveis para te favorecer. Diga graças a Deus. Oh, aleluia. O que é que Ele precisa? É de que eu pegue a palavra dEle e eu me posicione. Gente, deixa eu te dizer. Quando eu engravidei do meu primeiro filho, que eu saí do laboratório com aquele exame positivo, eu tinha 45 quilos. A barriga era grudada nas costelas, de tão seca. Mas eu fui para a fila preferencial. Talvez quem olhasse, dizia assim: está fazendo o que aqui? É muita ousadia. Eu vou te dizer, quem olhava para mim podia não saber porque que eu estava ali. Mas eu sabia o que estava carregando. Como é que você recebe uma palavra de Deus e não começa a se comportar como se já fosse? Porque quando você se comporta como se já é, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce, só cresce. E nasce, e dá a luz. Mas escuta uma palavra, não faz nada com aquilo, né?
E aí quer que as coisas aconteçam. Gente, deixa eu te dizer, a oportunidade, ela tem que se encontrar com a preparação. Não tem isso. Quando a oportunidade chegar, eu me preparo. Perdeu o playboy. Mas foi Deus que falou. Foi. E tu que ouviu, fez o quê? Ah, Rosana, eu acho que o profeta era um falso profeta. Querido, qual é a diferença entre o falso profeta e o profeta verdadeiro? Eu vou lhe dizer hoje à noite. Sabe qual é a diferença? A fonte. O falso profeta, a fonte dele, a inspiração é outro espírito, que não é o Espírito de Deus. Mas o profeta verdadeiro, a inspiração dele é o Espírito Santo. Então, se ele falou algo para você, que você consegue julgar pela palavra e ver que é vontade de Deus, não foi falso profeta, não. Aleluia. Aleluia. Porque a fonte do verdadeiro profeta, sempre vai, o que ele falar vai estar alinhado à palavra de Deus. E a perfeita vontade de Deus para a sua vida. Meu Deus do céu. O que a gente precisa... Você sabe que em 2004, eu estava servindo numa igreja lá em Maceió como diaconisa. Vânia Nascimento estava ministrando, é uma profetisa. Uma escola dominical, eu com uns paninhos lá. E ela estava ministrando na vida de alguém, ela se virou para mim. Outra coisa, aprende que quando um profeta está dando uma palavra para uma pessoa que se encaixa no que você quer, aproveita e pega. Porque eu pego tudo. Um dia meu filho disse assim, a senhora é faminha, mãe. A senhora não perde nem batizado de boneca. Porque eu queria estar dentro de tudo. Eu digo, meu filho, se o Espírito Santo chegar para mim e disser, eu só tenho um colírio, eu vou dizer para ele, bota um tiquinho aqui. Porque eu quero tudo. Mas, Rosana, qual é a base bíblica para uma profecia estar sendo dada para uma pessoa e eu pegar? A Bíblia? Deixa eu te dizer, Jacó profetizou para José que ele seria um ramo frutífero, e Davi foi e pegou essa palavra, e Jeremias também, e repetiu a palavra no livro. Então, sabe de uma coisa, se eles puderem, eu também posso, até porque eu estou numa aliança superior. Oh, aleluia, oh, glória a Deus. A gente precisa se mover no momento desse e dizer, rapaz, eu vou entrar no mover do Espírito. Eu não estou aqui para assistir culto, eu estou aqui para participar do movimento. Eu estou aqui para ser ativada, motivada. Eu vou abrir as asas e vou voar alto. Querido, você nunca vai ver gente passivo desfrutar de nada. Vamos ver no que vai dar. Vai dar em nada, não. Começa a pressionar o sobrenatural. Pressione o sobrenatural. Pressione o sobrenatural. Pressione o sobrenatural. Pressione o sobrenatural. Aleluia. Amém. E simplesmente, gente, eu aprendi a me posicionar. E quando eu ouvi aquela palavra, ela olhou para mim, Rosana, eu vejo muitas malas. E eu olhava, eu dizia, coitada, está viajando na maionese. Eu vejo você ensinando, viajando muito, 20 anos atrás. Eu dizia, não está vendo que isso não é para mim? Mas sabe, eu saí dali e eu disse, pai, eu posso não saber como isso vai acontecer. Mas quando a gente não sabe o que fazer, a gente faz o que sabe. Tem um rapaz ali conversando tanto, que eu acho que... Posso continuar? Ok. Sabe, e aí o que é que eu fiz? Eu disse, rapaz, eu não posso não saber como isso vai acontecer, mas eu conheço um que sabe. E eu posso não ter como chegar lá com as minhas próprias pernas, mas tem uma coisa que eu sei fazer, orar e estudar.
Se a palavra foi dada, de que eu ia estudar, que eu ia ministrar, aliás, que eu ia ministrar, que eu ia viajar, o que é que eu tinha que fazer? Ah, vou esperar, quando o primeiro convite chegar. Não, amadas. Eu comecei a orar, eu comecei a pressionar o sobrenatural. Eu comecei a me posicionar. E eu comecei a não perder mais nenhuma oportunidade que Deus me desse. E não era fácil não, porque eu era uma pessoa extremamente tímida. Mas olhe para mim, eu sou um milagre. Se Deus fez na minha vida, faz na sua. Amém? E comecei, queridos, com aquela palavra, aquilo que Paulo diz, combate, né? Com o bom combate, baseado, Timóteo, nas profecias que recebeste. Querido, qual é o seu bom combate no que você recebeu? Será mesmo que é só para você receber uma boa palavra e simplesmente nunca mais falar sobre aquilo, nunca mais orar por aquilo, nunca mais se preparar para aquilo, e você acha mesmo que vai acontecer? Deixa eu te dizer, eu sei que tem gente aqui que sabe que não aconteceu, mas sabe que hoje você pode ser ativado? Rosana, e se hoje eu me posicionar, pode acontecer? Deixa eu te dizer, dar uma boa notícia: Deus nunca desistiu do que falou ao seu respeito. Nunca mudou de ideia com relação a você. Amém, gente? E aí a gente precisa entender, não é? Que a gente às vezes fica assim, mas eu recebi, eu ouvi, e isso, e aquilo. Mas, queridos, Elias ouviu do próprio Deus. Não foi nenhum profeta que falou com ele, não. Foi Deus que disse assim: Elias, vai vir abundante chuva. Futuro, diga, profecia. Deus é profeta. O que Elias fez? Já começou a se posicionar. Acabe começou a falar de acordo. Acabe, quer saber de uma coisa? Pega teu carro e vaza, porque vai cair muita água. Querido, a terra seca, rachada, sem uma gota d'água. Meu Deus do céu. Começou a falar. Depois que ele deu a ordem para Acabe, olha, vá cumprir, que vai cair abundante chuva. O que foi que Elias fez? Se colocou de cócoras, naquela posição que as hebreias pariam. Colocou a cabeça entre os joelhos e começou a orar por aquela profecia. Deixa eu te dizer, foi Deus que falou. Ele podia muito bem ter dito assim: rapaz, Deus falou, a chuva vai cair de todo jeito. Ele foi literalmente parir aquela palavra. Aleluia. Aleluia. E o que aconteceu, Rosana? Além de orar, de se mover, de falar a favor, ainda pegou quem estava perto dele e não estava crendo, que foi aquele rapaz, e disse: vai lá olhar, para você ver se não vê a nuvem. E o rapaz ia e dizia: estou vendo nada. Ele disse: vá de novo. Querido, era uma convicção. Vá de novo. Não estou vendo nada. Volte, rapaz, um dia você vê. Sabe de uma coisa? Você precisa se mover desse jeito, no que Deus falou com você. Ainda que alguém chegue da sua família ou da sua casa e diga: você está maluco, isso nunca vai acontecer com você. Já fizeram uma lavagem cerebral em você. Olhe para ele e diga assim: espere. Espere. Vai acontecer. E o que vai acontecer na minha vida, tu ainda vai se dar bem às minhas custas. Aleluia. A gente tem que ser ousado mesmo. Sabe, tem que falar mesmo, tem que se posicionar mesmo. E Deus honra a audácia que a fé te dá. Oh, glória a Deus. Amém, gente? Então a gente precisa entender, porque quando Deus envia uma palavra, querido, é exatamente para isso, é para expandir sua mentalidade para o futuro que Ele tem para você. Ei, Deus é bom de futuro. O diabo só é bom de passado.
Porque ele fica toda hora, olha o que você fez, olha o que aconteceu com você, olha o que você disse. Não, queridos, quando tem um Espírito sempre falando do seu passado, não é o de Deus. O Espírito de Deus vai te anunciar o que está para acontecer. A visão de Deus é para frente. Ei, Deus é bom de futuro. O Espírito Santo não condena ninguém, querido. O diabo sim. Mas a gente está aqui para pegar o que Deus tem para nós, amém? E se posicionar mesmo, sabe? E viver isso. E dizer, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu sou cooperador de Deus. Porque é isso que a Bíblia diz, somos cooperadores dele, queridos. Tanta gente tem recebido palavras maravilhosas, entra ano e sai ano, nada acontece. Está na hora de se posicionar. Está na hora de pressionar o sobrenatural. Está na hora de andar. Sabe a história daquele homem? Quem já ouviu? De um cara que vendia coentro na feira aqui de Campina Grande. E um profeta passou para ele e disse, rapaz, eu te vejo um grande empresário. Sabe como foi que ele foi vender coentro no outro dia? De terno. E perguntaram, por que você veio de terno? Ele disse, porque eu sou um grande empresário. Ele não disse que seria. Ele disse, eu sou. E você me pergunta, o que é que ele é hoje, Rosana? Um grande empresário. A gente tem que fazer alguma coisa com o que a gente escuta. O que você ouviu. Aleluia. Amém. Vamos ler aqui 1 Coríntios capítulo 2. O que é que Paulo diz? Aleluia. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, diga, ele foi. E tu? Aleluia. Não, porque a forma como ele fala aqui, era para ele nunca ter ido. Mas ele disse, eu fui. Diga comigo profeticamente, eu fui. Quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Cristo e este ressuscitado. Aí ele diz, e foi em fraqueza, temor e grande tremor. Olha como foi que ele foi. Queridos, Paulo não foi cumprir o que Deus tinha para ele, sabe? Com aquela, cheio de ousadia. Rapaz, ele está dizendo que foi em fraqueza, em temor. E nós vamos como? Gente, pelo amor de Deus, pelo menos comece. Não sei como é que você vai de todo jeito. Mas vá se arrastando, vá cantando, vá correndo, vá voando. Eu não sei como você vá, mas vá. Porque quando Maria recebeu aquela profecia, né, a respeito, olha, de ti vai nascer um ente santo. Ele será grande. Olha, a profecia era grande demais. E Maria simplesmente, queridos, não sabia o que fazer com aquilo. Mas ela soube levantar as mãos para os céus e dizer assim, que se cumpre em mim, conforme o Senhor falou. Meu Deus do céu. E outra coisa que ela fez, que vai servir para vocês, foi se associar com quem estava gerando para o mesmo propósito. Porque se você recebe uma palavra de Deus e vai se associar com alguém incrédulo, você sabe, uma palavra gera algo em você. Se você se associa com quem não está gerando para o mesmo propósito, serve como a pílula do dia seguinte, aborta. Porque você vai conversar com alguém que não tem a mesma visão. Aí a pessoa vai dizer, mas quem tu pensa que é? Olha o teu sotaque, menina de Campina Grande. Como um dia colocaram, às vezes o povo bota comentários lá no YouTube, né? Ai, que voz enjoada. Eu estou muito preocupada. Estou muito preocupada.
mas ouviu. Interessante. Aleluia! Aleluia! Outros colocam, essa mulher nunca leu na Bíblia que mulher tem que ficar calada na igreja? Aí termina a frase dizendo, mas a mensagem foi boa. Ou seja, eu tinha que ficar calada, mas ele me ouviu. Oh, querido, faça o que Deus lhe chamou, amado. Sempre vai ter quem não vai aceitar, quem não vai gostar. Quer saber de uma coisa? Não morra sem existir. Aleluia. Aleluia. Diga aí para a pessoa que está ao seu lado, simplesmente vá. A minha pergunta é, deixa eu falar aqui. A minha pergunta é, quando Jesus nasceu, que Maria pegou aquele menino e olhou para aquele bebezinho, e a profecia é, ele será grande. Ela sabia como fazer tão pequenininho ser aquilo tão grande que ela ouviu? Sabia, não, amado? Mas se não fosse a concordância dela, Jesus não teria vindo. Talvez você ouviu coisa tão grande ao teu respeito, ao teu ministério, à tua família, para os teus filhos, e você diz, mas como é que isso vai ser? Não é você que vai fazer, Deus só precisa da tua concordância, Deus só precisa do teu posicionamento, de se associar certo. Queridos, deixa eu te dizer uma coisa, aves de plumas diferentes não voam junto. Águia voa com águia, galinha anda com galinha. Então, se está gerando algo grande, se associa com gente que tem visão. Isso é uma forma de cooperar com Deus. Aleluia. Aleluia. Para de conversar com incrédulo. Não crê em nada. Como é, amado, que você está num culto desse? E visitação chega, profecia chega, o Espírito Santo libera uma profecia com você, aí você vai compartilhar com pessoas que nem crente é. Maria não foi compartilhar com qualquer um, Maria foi compartilhar com Isabel, que também entendia de visitação celestial. Ao ponto de que quando Maria chegou para Isabel, Isabel disse, de onde vem o prazer de vir me visitar a mãe do meu Senhor? Quem foi que disse a Isabel? Diga o Espírito Santo. Você entende que você precisa estar com pessoas da mesma sintonia. Você tem que conversar com quem entende da sua linguagem. Aí recebe uma profecia, vai trabalhar na segunda-feira e conta na mesa do trabalho, só para incrédulo. Não. Se junte com quem também entende de profecia, de visitação celestial. E principalmente quem já está vivendo. Oh, aleluia. Aleluia. São passos para uma profecia se cumprir. Vocês estão pegando? Amém. E aí Paulo diz exatamente assim. Ele diz, olha, ele diz, eu fui em fraqueza, temor e grande temor quando eu estive entre vós. Aí ele diz assim no verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito de poder. Queridos, Deus quer demonstrar o poder dele. Deus quer demonstrar o poder dele. Deus quer demonstrar o poder dele. Num ambiente como esse. Amém? Para quê? Eu vou deixar essa outra parte para amanhã, né? Que ele diz, é para a nossa fé não estar apoiada em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ou seja, quando você escuta algo, que fé chega no seu coração, o que você ouviu da parte de Deus para a sua vida, para o seu futuro, uma mensagem profética, uma mensagem de ativação.
Isso que você ouviu não pode estar apoiado em sabedoria humana. A fé, ela precisa de algo para se apoiar. E o que vai apoiar a fé não pode ser um diagnóstico, não pode ser uma calculadora, não pode ser um saldo bancário, não pode ser, querido, uma notícia do Jornal Nacional. Sabe o que a gente escuta de Deus, que nos faz ter fé, tem que apoiar no poder de Deus. É você ouvir e dizer, eu apoio isso que eu ouvi, no que Deus pode fazer, não no que eu tenho no banco. O problema é que a gente escuta algo tão grande, que a gente vai ver se a gente tem condição de realizar. E no dia que Deus te pedir algo que você pode fazer, a honra e a glória é para você. Aleluia. Aleluia. Só que o que vai acontecer na sua vida, a honra e a glória é só para um. E Ele não divide com ninguém. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. Sabe de uma coisa? Tem grandes empresários aqui dentro. Tem grandes empreendedores aqui dentro. Grandes ministros do Evangelho. Meu Deus do céu. Aleluia. E a sua fé tem que se apoiar em quê? Diga, no poder de Deus. No poder que Deus tem para realizar. Amém? Então, queridos, deixa eu te dizer. Não morre com a palavra profética que você recebeu sem se cumprir. Começa a dizer como o irmão Reagan dizia. Ele dizia, quer saber de uma coisa? Tem um vídeo dele, eu acho que o nome é, não sei se é Fases do Ministério, um vídeo bem, já tem um tempo. Mas ele começou a dizer, o diabo querendo dizer para ele, vai morrer, vai morrer. Ele disse, Satanás, eu não morro com 30 anos, eu não morro com 40 anos, eu não morro com 50 anos, eu não morro com 60 anos, eu não morro com 70 anos. Quando ele diz 70, ele começa a correr. E ele morreu com 86, porque se ele tivesse dito, não morro com 80, nem com 90, ele ainda estava vivo. Sabe? Mas ele decidiu cumprir. E olha onde a gente está hoje, por causa de homens como ele. Meu Deus do céu. Que decidiram, queridos, com o diagnóstico de dizer assim, não vive, morre, a doença é incurável. E ele se levantar, e olha quantas pessoas têm sido edificadas sobre um ministério de impossibilidade. Deixa eu lhe dizer, quer saber de uma coisa, amado? Pressiona essa atmosfera de impossibilidade. Quando o diabo quiser dizer para você, é impossível, diga para ele, diabo, é de inferno, tirando fica possível. Aleluia. Aleluia. Porque foi Jesus que disse, nada é impossível porque crê. Tem alguém que crê aqui? O que pode ser impossível para você? O quê? Oh, aleluia. Aleluia. Amém. E sabe, queridos, a gente precisa mesmo pressionar essa atmosfera de impossibilidade, sabe? Eu estava lendo um dia desse um versículo, e sabe o que Deus disse? Deus disse para Abraão, de ti eu vou fazer uma grande nação.
Será um povo, vai entrar numa boa terra? Vai isso e vai para aquilo? E querido, deixa eu te dizer uma coisa. Abraão morreu. Mas Deus manteve a palavra dele. Há um cadáver. Ao ponto de tirar o povo do Egito. Porque ele tinha dito a Abraão. Então deixa eu te dizer uma coisa. Deus é um Deus fiel até a cadáver. Quanto mais a tu que está vivo. Como não vai se cumprir? E eu estou aqui para dizer para você, só não se cumpre se você não quiser. Mas se você decidir fazer alguma coisa com o que você já tem recebido. Rosana, eu nunca recebi uma palavra assim específica. Queridos, eu vou te dizer. Quando a gente está lendo a Bíblia, é Deus falando. É o espírito de profecia. É ou não é? A palavra foi inspirada ou não foi? E quando ele fala, é para você ou não é? Quanta coisa a gente pode fundamentar a nossa vida baseado no que Deus já falou conosco. E acredita, eu estou aqui para dizer, chega de vida sem resultados. Sabe por quê? Porque vida sem resultado desanima. E você está aqui para ter resultados. Ainda que não saiba como nem dizer o que aconteceu. Mas é isso que Deus vai fazer com você. Amém? Diga comigo, há décadas que nada acontece. Mas tem um dia que décadas acontecem. Quem está pronto para provar desse dia? Oh, aleluia. Diga, é hoje. Eu quero chamar o pessoal do louvor aqui. Eu quero ativar você hoje. Ativar. Meu Deus do céu. Espírito Santo, traz a memória deles. Coisas que eles ouviram. E que até se animaram. Mas não fizeram nada. Eu creio em Deus te chacoalhando hoje.